Vamos falar do porquê parece ser tão vantajosa a escolha do Cruzeiro ao invés do Inter. E também Pesolano é o possível novo treinador do Inter. Sobre isso que eu já falar após a vinheta. Vamos lá. Antes, um breve recado aí. Fala, gurizada! Aqui Matheus Fenner do canal Apostando na Vitória, onde quero convidar todos para participar do dia 24 de dezembro do meu amigo Lucas no canal do Brazucas, a partir das 2h30 da tarde, no dia 24 de dezembro, todos presentes, para uma celebração bem legal, onde o canal Brazucas me convidou para participar deste especial de Natal. Conto com todos vocês, gurizada. E como eu falo no meu canal, vermelho e branco sempre. Tamo junto, gurizada. Tá aí, dia 24, tá se aproximando. Daqui a uma semana, né? É daqui a uma semana já. Estaremos juntos aí durante a tarde, até os minutos de véspera mesmo do Natal. Não perca, vai ser muito legal. Vamos falar primeiro da questão do Tite. O Inter de fato quis o Tite, tá? O Inter de fato quis o Tite. O Tite, quando termina o Brasileirão, ele anuncia que está retornando ao futebol brasileiro depois de um período parado. Ele passou um período parado, cuidando da sua saúde, e ele anunciou que retornou, está de volta. Não especificamente só para o futebol brasileiro, ele também abre para o mercado europeu, que se sabe até que ele gostaria e deseja um dia treinar no mercado europeu, chegou até a ser especulado no futebol turco e tudo mais. É óbvio que uma vez que tu tem o Tite no mercado, os times que estiverem sem treinadores vão ir atrás. Na semana passada, ali acho que já na segunda-feira, o nome do Tite começou a ser falado. Se eu não estou enganado, foi terça, o dia que o Abel Braga deu entrevista no Jogo Aberto para a Band. O Abel Braga disse que 2 treinadores brasileiros foram contatados. E esses 2 que se sabe é Kelder Hellmann e Tite. Mas o Abel não falou os nomes, mas a reportagem, né, os repórteres buscaram. Mas ele não fechou a porta para os estrangeiros. O Abel não fechou a porta para os estrangeiros. O Tite admirou o Abel, tudo mais. O Tite deu entrevista elogiando o Abel. E o que se sabe realmente de informação é que, de fato, o Abel conversou com o Tite. É que, de fato, o Inter quis mesmo alguma coisa com o Tite. E principalmente na quinta, na sexta, estava bem forte essa informação, para o Inter ter um retorno até segunda. A ideia do Inter era ter uma resposta até segunda-feira, quem sabe ter aquele sim. Porém, no final de semana, teve a eliminação do Cruzeiro na Copa do Brasil. Com a eliminação do Cruzeiro na Copa do Brasil, o treinador do Cruzeiro saiu. E com a saída, assim que o treinador do Cruzeiro sai, o nome do Tite já é vinculado na mesma hora. O nome do Tite já ganha força na mesma noite da partida. E de fato, o Cruzeiro atravessou a negociação, as conversas iniciais que o Inter estava tendo, e contratou o Tite, que já foi anunciado e tudo mais. Só sobre essa questão do Tite, aí fica aquele debate, né? Então, ir para o Cruzeiro é mais vantajoso do que ir para o Inter. Eu amplio isso. Eu acho que hoje ir para o Cruzeiro é mais vantajoso do que tu ir para a dupla Grenal, tá? Não é só para o Inter, não. Se tu for querer comparar Inter e Cruzeiro, hoje o Cruzeiro tem um time, o Cruzeiro tem investimento, o Cruzeiro tem dinheiro e o Cruzeiro tem projeto. O Cruzeiro foi para Libertadores, o Cruzeiro fez uma baita temporada passada, chegou na semifinal da Copa do Brasil e ficou no G4 o tempo todo ali em terceiro nas cabeças. E o Cruzeiro tem um time legal e tem condições, ainda mais agora com um bom treinador que é o Tite, tem condições de conseguir lutar por alguma coisa no ano que vem, quem sabe uma Copa do Brasil de novo, tentar alguma coisa no Brasileirão e ir longe na Libertadores. O Inter não. O Inter não tem time ainda pro ano que vem. O Inter mal sabe direito quem vai ficar e quem vai sair. Alguns nomes é claro que devem ficar, tipo Alan Patrick, Aguirre, o Bruno Gomes, o Inter já negou proposta, mas tem nomes que vão ter que sair. Daqui um pouco o Vitão talvez negociar, porque o Inter é um clube endividado. Então, primeiro, o Inter é um clube endividado. O Inter tem uma dívida que chega a quase 1 bilhão. O Inter é um clube que, como um todo, é bagunçado. Desde a base até o seu time profissional, a comunicação do clube. É o último ano de uma gestão que vem tendo resultados bem ruins a cada ano que se passa, e no último ano foi até a última rodada brigando para não cair. Um time muito ruim. Então, o que o Tite poderia ter no Inter no ano que vem? Que projeto que o Inter ia ter? Até porque 2 dias depois de tu lutar para não cair, tu tem a presença reestruturada, tu vai atrás do Tite.
Então faz total sentido o Tite olhar o que é melhor para a carreira dele, ainda mais sendo um retorno de um cara que estava parado, que quer, né, voltar a fazer um bom trabalho. É muito mais vantajoso tu ir pro Cruzeiro. É muito mais lógico e vantajoso e melhor pro Tite ir pro Cruzeiro, você não tem dúvidas. Não é que eu não acreditei que o Tite não viria em nenhum momento. Eu era surpreso. Porque eu realmente, pra mim, eu não esperava, tá? Eu não esperava que o Inter poderia ter qualquer tentativa com o Tite. Até porque o Tite deu uma entrevista falando do time que ele gostaria que fosse voltar a treinar. E o Inter não compactuava com nenhuma das características de time que ele falou que queria treinar. Fair play, tudo mais. O Inter não batia com nenhuma daquelas características. Então até tava estranho. E no fim a lógica aconteceu, o Tite foi pro Cruzeiro. Pós-Tite, chegou a se falar mais em Oder Hellmann, mas o Oder Hellmann tem um contrato muito bem feito lá com o Atlético Paranaense e não deve sair. Eduardo Domingues chegou a ser mencionado. Eu lembro que o Eduardo Domingues foi especulado junto com o Cacique Medina, quando o Cacique Medina foi anunciado no Inter, que foi depois do Natal, inclusive. Ou foi antes do Natal? Eu acho que foi ali pelo Natal, ou talvez um dia antes ou um dia depois do Natal. Mas o Cacique Medina, acho que foi depois, né? O Cacique Medina foi anunciado, porque estava se especulando naquela época Paulo Souza, que acabou indo para o Flamengo. Mas, mais forte que o Cacique Medina virou o Pesolano. Ainda mais que o Pesolano anunciou, no momento que eu gravo esse vídeo ele não foi anunciado ainda, tá? Pode ser que tu tá olhando e ele já foi anunciado. Mas se não foi anunciado, tá tudo certo pro Pesolano. O Inter negocia com o Pesolano. O Pesolano chegou a confirmar em uma entrevista local, né, no seu país, que negocia com o Inter, que está bem avançada a situação com o Inter, tá? As negociações com o Inter estão bem avançadas, o Pesolano confirmou a negociação com o Inter, o Pesolano confirmou que há um avanço de negociação com o Inter, o que dá a entender que deve ser ele, e as informações também dizem que o Inter deve ser, até o final dessa semana, o anúncio do Pesolano, se é que já não fechou, mas não anunciou porque estava acontecendo o Mundial, enfim, não sei. Mas de repente até já está tudo acertado quando tu tá olhando esse vídeo. Mas, ao que tudo indica, a não ser que haja uma grande virada, o Pesolano, Paulo Pesolano, será o treinador do Inter. Ele é um treinador jovem, 42 anos, treinou aí, tem trabalhos na Inglaterra com o Watford, tem Liverpool do Uruguai, treinou o Real Valladolid na Espanha, treinou o Cruzeiro quando o Cruzeiro estava na Série B. Os trabalhos que o Pesolano tem até aqui, eles têm muito essa característica de recuperação. Ganhou a Série B com o Cruzeiro, treinou o Real Valladolid na segunda divisão, sabe? São trabalhos assim, é um treinador jovem também, é um treinador que está começando a carreira, né? Ele gosta de times que pressionam, ele gosta de times que jogam com pontas, né? Que atacam pelos lados. Ele é um treinador de recuperação de trabalho, que é bem a cara do Inter neste momento. Que é bem a cara do que o Inter está precisando passar. Uma recuperação, uma reconstrução. Esse ano, primeiramente, brigar para ter a certeza de que não vai lutar contra o rebaixamento durante o ano, tentar se ajeitar para ver se consegue beliscar alguma coisa nas Copas. Eu acho que o nome do Pesolano ele é legal, ele é correto. Não acho que é para títulos, não acho que o que vai definir se o trabalho do Pesolano vai ser bom ou não é se ele vai estar na liderança ou não do Brasileirão, porque se for assim, nenhum treinador vai dar. Pode trazer o Tite, que não vai dar. Tá? Eu acho que o trabalho do Pesolano é uma recuperação. Primeiro é tentar dar uma cara para um time que não tem cara. Dar um estilo de jogo para um time que não tem estilo de jogo. Tentar fazer um time que não joga nada começar a jogar. Vai depender muito de nomes que vão estar aí, então muito disso a gente não sabe. E ver, tentar recuperar esse time para ver se esse time não briga de novo para não cair. Esse que é o primeiro ponto, é tentar não fazer de novo um ano ruim. Ponto. Eu acho que o nome do Pesolano é um técnico que vai tentar recuperar e manter o Inter na Série A. Eu acho que não foge muito disso. Se depois lá na frente vai se ajeitar na Copa do Brasil, vai se ajeitar numa Sul-Sudeste, aí só o tempo vai dizer, tá? Mas eu acho que o que vai definir o nome do Pesolano é isso. Eu não tenho expectativa de títulos, eu acho que não há essa euforia na torcida colorada. Agora vamos ver, o Pesolano ele vai passar por muitas provas que ele vai ter que vencer. Ele vai ter que vencer aquela prova da má impressão que muitos têm, porque ele entra nas características de ser um treinador estrangeiro, treinador jovem, e muita gente não curte esse tipo de visão. Então são desafios que a gente vai ter que ir vendo. Se confirmado, o Pesolano vai conseguir vencer, tá bom? Mas, a princípio, o que tudo indica é o Pesolano. Depois que ele for anunciado, vamos fazer um vídeo aqui falando mais sobre o currículo dele, títulos, o que ele tem de títulos, formações, né, o que a gente tem de referência dos últimos jogos dele para dizer como ele joga. E é isso aí.